Bom, então, mais uma vez, bem-vindos, boa tarde e obrigado por terem aparecido para me ouvir falar durante uma horinha sobre a Agile X. Eu gostaria que isso fosse mais em tom de conversa, portanto, se tiverem questões, comentários ou qualquer tipo de intervenção a fazer, façam, né? Levantem a mão, para sabermos que vocês querem falar e eu dou-vos a palavra, está bem? Eu prefiro que seja assim, não gosto que sejam monólogos. Está bem? Nós, como vocês já perceberam, estamos a gravar, portanto, mesmo depois, se quiserem voltar a revisitar, podem vê-lo depois no YouTube. Está bem? Ok. Então, a Agile X é algo que não é recente, para ser honesto, é algo que já tem pelo menos uns 15 anos, mais coisa menos coisa. Mas de facto só mais recentemente em que se tornou vulgar termos equipas ágeis nas empresas é que começou a pensar nisto de forma a casar o Agile e o X num só. Mas na prática, o Agile e o X não é mais do que utilizar o X com práticas ágeis nas equipas ágeis, ok? Vamos falar um bocadinho de vários tópicos, mas para mim é importante esclarecer. Eu não sei quantas pessoas é que estão aqui que trabalham já com o X. Alguém? Só faça um sinal só para ver se eu ver. Ninguém trabalha com o X. Ok. Não percebi, Frederico, diz. Não. Ok. Então, pronto, é importante esclarecer a diferença entre o I e o X. Às vezes as pessoas misturam as duas coisas e vocês vão perceber mais para a frente porque é que eu gosto de fazer esta distinção. Uma coisa é o design do interface, portanto, o aspecto visual, as cores, o grafismo, o layout. Outra coisa é a experiência do utilizador. A experiência do utilizador é a forma como nós interagimos com os elementos numa página, numa aplicação, mesmo num produto físico. Portanto, quando estamos a falar de um iPhone, a colocação dos botões, a dimensão dos botões, o formato do próprio telefone, é tudo exercícios de UX, ok? E para mim é importante vocês saibam essa distinção, porque isso leva a falarmos da Agile UX e não de Agile UI, ok? Apesar de muitas vezes, e nós vemos isso acontecer geralmente na maioria das empresas, o profissional de UI é o mesmo profissional que depois também desenvolve o X. O que não é forçoso. Há outras onde isso não acontece, ok? A utilização ou a experiência do utilizador é fundamental para permitir não só que todos nós, de uma forma geral, consigamos utilizar os produtos que nos são apresentados, sejam eles físicos ou digitais, mas também de modo a envolver toda a gente. O que é que eu quero dizer com isto? Na maioria dos casos, nós temos a tendência, quando estamos a pensar num produto, num software, num site, em qualquer coisa, de pensar em pessoas como nós, não é? Mas há pessoas que não são como nós. Há pessoas que têm deficiências motoras, visuais, auditivas, e há pessoas que, só por uma questão até mesmo de background, seja ele geográfico, cultural, têm uma percepção diferente das coisas. E por isso que o X é importante, ok? Estudar a utilização e a experiência do utilizador é fundamental. Isto já não é novo, como já disse. A questão do X, propriamente dita, é algo que já vem desde o início do século XX. Portanto, desde o início quando começamos a falar da Revolução Industrial, quando começou a falar-se da produção em massa de produtos, começou o próprio estudo da economia, de tudo que eram os fatores humanos e a forma como se utilizavam os produtos. Okay? É algo que nós começamos a ver. O caso mais famoso será Henry Ford, não é? com os automóveis. Para eles construírem aqueles automóveis, teve que haver
algum estudo de ergonomia, como é que as pessoas se sentavam, a distância para o volante e por aí adiante. Okay? Isto tem evoluído ao longo dos anos. Já no século XX, mas em meados, começou a falar-se também como é que isto estava relacionado com os fatores psicológicos, a psicologia cognitiva, como é que nós percepcionamos as coisas. Portanto, estamos a falar não da psicologia no sentido de sermos isto para a esquerda, ou sermos divergentes, ou neurodivergentes, ou sermos introvertidos ou extrovertidos, mas como nós percepcionamos as coisas, como nós reagimos às coisas. E como é óbvio, com o advento do digital, isto começou também a tornar-se um fator decisivo para a evolução da relação homem-máquina, não é? Principalmente a partir do momento em que começou a existir interface, o conceito de interface homem-máquina, que até aos anos 80 essencialmente eram linhas de código e era uma forma de interagir, era apenas escrevendo num ecrã tipicamente negro, ou eu ainda sou do tempo em que havia computadores que era fósforo, portanto eram verdes ou âmbar, ainda por cima, cores que são péssimas para a vista. Mas a partir do momento que começaram a aparecer os primeiros interfaces, e vocês são do tempo do Windows e do Mac e alguns do Linux, mas antes disso houve muitos outros interfaces. Okay? Portanto, o estudo de interatividade homem-máquina nos anos 80, meados dos anos 80, depois, já mais para o final, um senhor da Apple cunhou o termo de UX, User Interface. Fácil de saber porque é que teria que ser da Apple, não é? Porque eles sempre pensaram mais do ponto de vista de interface do que do resto, como nós sabemos. Nos anos 90, como é óbvio, com o boom da web, começou a haver estudos próprios em termos de usabilidade e de user experience. Eu estou a falar, nomeadamente, na forma como as pessoas interagem com as páginas. Para onde é que vai o olhar primeiro? Já agora, um side note, tipicamente o olhar do ser humano, hoje em dia, primeiro vai sempre para baixo para a esquerda, não é em cima à esquerda, ao contrário do que se pensa. Com estudos que foram feitos, extensos, em várias empresas, e eu participei há uns anos cá, o olhar das pessoas tipicamente vai para baixo para a esquerda. Não sabemos porquê, exatamente, mas acontece que é assim. Tipicamente os títulos das páginas estão no topo, não é? Os logos das empresas estão no topo. Pensou-se que tinha a ver alguma coisa com historicamente, nós quando tínhamos a arte, as assinaturas eram em baixo, mas é à direita, tradicionalmente. Portanto, não há uma relação direta. Portanto, é algo que é curioso e que ainda hoje se estuda. E a engenharia de usabilidade, ou aquilo que se chama User Experience, e hoje em dia, com o X-Research e o X-Design, surgiu já no final dos anos 90. Não é? Hoje em dia, ter profissionais do X nas empresas é comum. Eu diria que até não só é comum, mas é quase obrigatório. Mas, como é óbvio, com isto tudo, depois também, se vocês forem olhar para esta história e forem olhar para a história do Agile, o Agile seguiu um curso muito semelhante, sendo que o Agile Manifesto foi criado em 2001. Portanto, houve aqui também uma série de paralelismos nos anos 40, na altura, na Toyota, com o Toyota Production System veio a origem do Lean, e o Agile foi herdado um bocadinho do Lean. Nos anos 80 e 90 surgiu o Scrum e uma série de outras frameworks ágeis. Portanto, há aqui um paralelismo óbvio também, que tem a ver com a criação do digital, não? O advento do digital. E agora, nesta altura, estamos também numa pequena revolução na área do Agile, hoje em dia, que está-se a falar já no post-Agile.
Mas em 2007, esta senhora, Desiree C., uma profissional da área de User Experience, é uma researcher, escreveu um artigo sobre como poderíamos utilizar Agile e UX em conjunto, ou como poderíamos usar Agile para gerir equipas de UX em ambientes de produção ou de desenvolvimento de tecnologia. E é daí que surge o conceito que hoje em dia, que vamos falar hoje, e que hoje em dia é mais utilizado. Contrariamente ao que se pensa, é algo que é relativamente óbvio de usar se pensarmos um bocadinho. Nisto acaba por ser um bocadinho de bom senso, se quiserem. E então, as origens do Agile, como se tinha falado, Toyota, sempre o propósito de melhorar, encarar a forma de desenvolver e gerir o desenvolvimento de produtos e projetos. Okay? Há uma coisa que também é importante ter a noção, é que o Agile não é apenas para o software, não é apenas para o IT. Okay? É utilizado, bem ou mal, mas é utilizado, em unidades fabris, ainda hoje. A sua origem é essa. A outra área do Agile, do pragmatismo do Agile, vem dos militares norte-americanos, e ainda hoje a Força Aérea Norte-Americana utiliza Agile como forma de gerir muitas das suas áreas. E hoje em dia utiliza-se Agile para tudo. Utiliza-se Agile para gerir construção de automóveis. Okay? Há uns anos, há 3 anos, eu estive na Jaguar e usava-se Agile para a construção de todos os modelos, desde a parte de R&D até a parte de desenvolvimento e até ser colocado na linha de montagem. Era tudo feito em Agile. Portanto, é importante terem estas noções. Resumidamente, tudo o que é Agile, independentemente de qualquer framework ou de metodologia que eu só falar, a base é sempre a mesma. Entregas rápidas, em ciclos curtos, para obter feedback rapidamente. Para termos ideia de se estamos indo no caminho correto, o que é que podemos ou precisamos adaptar, se há influências externas que nós temos de ter atenção ou que temos que estar atentos, digamos assim, no geral, ou se há também dependências externas, se há constrangimentos. Nós precisamos destes ciclos rápidos para conseguir ter esta percepção e poder adaptar o curso rapidamente. Para além disso, é necessário que haja um movimento de cocriação e colaboração. Quando eu falo em cocriação, significa o quê? Significa que nós, as equipas, nós estivemos do lado das equipas, devemos tentar envolver os nossos clientes ou stakeholders no processo de criação, através desses mesmos ciclos de feedback rápidos. Garantir que eles são parte ativa, de modo a que quando estivermos a entregar, estamos a entregar exatamente aquilo que eles precisam e que querem. Okay? Com uma nota sempre, não se esqueçam que muitas vezes os nossos clientes ou stakeholders não têm conhecimentos técnicos e aquilo que nos é dado como requisitos fica um bocadinho aquém. Não é? Pode acontecer que isso signifique que tudo o que nos é passado não seja exatamente o que eles precisam, mas é a forma deles expressarem. Nós temos de ter atenção a isso. Portanto, ao envolver os stakeholders, estamos a garantir que estamos a cumprir os objetivos, mesmo que eles não saibam exatamente daquilo que precisam. Okay? Há uma frase célebre do Steve Jobs que diz que, às vezes, o mercado não sabe o que é que precisa até que nós lhe demos. Traduzindo assim de uma forma muito genérica, é isto. Não é? Portanto, temos de ter atenção a isso. Isto garante também que a qualidade que estamos a entregar é aquela não só a desejada por nós, mas a necessária para garantir que vai cumprir os objetivos perante o cliente. Okay? E como é óbvio, isto tudo só funciona se houver segurança psicológica. Toda a gente tem que ter voz, toda a gente tem que participar de forma ativa,
E isto significa que temos que aprender com os erros. E temos que entender que somos todos seres humanos e, portanto, como errar é humano, ou seja, vamos aprender com os erros e tentar melhorar. Não quer dizer que seja permissão para andar na balda ou para falhar a torto e direito. É permissão para perceber que temos forçosamente, ou vamos forçosamente que errar, faz parte do processo, é natural e vamos aprender com isso. Okay? E é óbvio que depois isso vai dar ao quarto ponto, que é chamado, normalmente utiliza-se este termo, esta palavra Kaizen, que significa mudança para melhor, ou melhoria contínua, que significa exatamente que nós temos que melhorar todos os dias com os tais erros, é? Avaliando, com o tal feedback que temos dos stakeholders, é tudo oportunidades de melhoria, sempre. E agora como é que nós vamos trazer isto depois para os nossos processos no dia-a-dia? Um processo ou um ciclo típico de Agile, este, por acaso, tradicionalmente, que é o mais usado, que é o Scrum, okay? É uma framework, que não especifica como é que vamos desenvolver o X ou o Y, etc. O que eles dizem, e a maioria das frameworks ágeis dizem, é que nós temos que ter equipas que entreguem end-to-end, ou seja, que tenham contido dentro da equipa todas as necessidades ou todas as valências para conseguirmos entregar um produto, seja ele software ou não, sem ter dependências externas. Isto é ideologia pura. Agora, se é prática, em alguns casos sim, principalmente se estivermos a falar em empresas, cuja cultura o permita, mas na maioria dos casos isto não acontece. Porquê? Ou porque o modelo de negócio não permite que assim seja, ou porque os próprios produtos que nós estamos a desenvolver têm dependências entre eles. Portanto, nunca há a situação em que nós temos uma entrega end-to-end. Há sempre aqui dependências a gerir, interações e comunicação com outras equipas. Nós estivemos a falar, por exemplo, a trabalhar dentro de um banco. Vou dar o exemplo, é? Em que as nossas equipas Agile estão a trabalhar para desenvolver uma app de um banco. É? Nós estamos sempre dependentes de alguma forma de stakeholders externos, da equipa de marketing, da equipa, às vezes até da equipa legal, por questões de publicitar certas coisas. Há uma série de dependências, técnicas e não técnicas, que vai impedir que nós consigamos desenvolver end-to-end. Isto, óbvio, também acaba por se refletir um bocadinho na própria constituição na equipa. As equipas, tipicamente, são constituídas por developers. Se tivermos sorte na nossa empresa, temos um QA, malta de quality, inserida na equipa, mas é raro nós termos profissionais de UX que estejam dentro das equipas. Porquê? Porque tipicamente também temos várias equipas a trabalhar, mas muito menos profissionais do UX na empresa. O que nos levaria a ter que o mesmo profissional do X trabalhar em várias equipas. Isso é doloroso, para dizer no mínimo. Não é? Quando estamos a falar do X, isso é outro também problema. Primeiro, a tal confusão entre o I e o X, que existe, mesmo nas empresas. Depois, também, a percepção do que é que um profissional de UX faz. A maioria das empresas, até mesmo quando contratam os X designers. Para fazermos o X em condições, temos que ter um X researcher, temos que ter pessoas que façam pesquisa. Não é? Que no trabalho não é só fazer o design da experiência, também é preciso pesquisar. E quando contrato os tais designers, se esses designers quiserem fazer pesquisa, não têm muito como argumentar, porque depois dizem-lhes, ok, mas vocês estão aqui é para fazer bonecos. O argumento é sempre esse. Dá asneira, como é óbvio. Okay? Então nós começámos a pensar em formas alternativas de fazer isto. Okay?
Se fôssemos ao tradicional, como vem nos livros, este seria o panorama, tipicamente. Ter uma visão do produto, ter o nosso levantamento de requisitos alto nível e depois usar uma equipa de Scrum, uma ou várias, que tivesse todos os developers lá, com um profissional do I e o X inserido, e depois, tipicamente, o esperado é ter um momento uau cada vez que estávamos a entregar alguma coisa. Isso é o desejado, é aquilo que nós gostaríamos que acontecesse, não é? Se nós estivermos a pensar em Agile X, não é isso que vamos fazer, ok? Há, tipicamente, também um processo de discovery à cabeça. Este processo de discovery, infelizmente, só acontece em muito poucas empresas. Este processo de discovery deve incluir profissionais do X. E quando acontece nas empresas, raramente os inclui. Não é? O que é o processo de discovery? É exatamente avaliar várias técnicas e ferramentas se aquilo que estamos a desenvolver é adequado, quais são as dependências, quais são as necessidades. E então, o que é que faria um profissional do X? A tal pesquisa. Parte da pesquisa é aqui que deveria ser feita. Mas ainda assim, este modelo, que seria melhor do que o anterior, e mesmo que nós conseguíssemos ter um profissional do X aqui, qual é o problema? É que isto é feito one shot. E a ideia, as empresas que fazem isto desta forma, a ideia deles é que conseguem fazer tudo inicialmente e depois, quando as equipas começam a trabalhar, está tudo pronto, está tudo feito, vamos embora. E vamos então ao tal momento mais lá para a frente. Isto também traz problemas, porque o discovery não deve ser feito numa vez só. Ok? Ter um discovery em condições que envolve o trabalho do X, envolve ter também equipas multidisciplinares a trabalhar, seja o X, seja Product Manager, seja developers que também participam ativamente na parte do Discovery, não deveria acontecer. O que é que algumas empresas optaram por fazer quando não conseguiam fazer daquela forma que vos falei no cenário anterior? Separaram a equipa do X, que achavam que o ideal é termos uma equipa do X a serem fornecedores de serviços. Temos uma equipa do X que tem tipicamente 2 ou 3, se tivermos sorte meia dúzia, a trabalhar depois para várias equipas de desenvolvimento. Mas continuam a cometer o mesmo erro. É que a parte do Discovery é one shot, é só feita inicialmente, e depois temos a equipa do X que vai fornecer à medida que lhes é pedido trabalho. O que é que acaba por acontecer? Ficam soberbados de trabalho, porque não têm a capacidade de entrega necessária. Okay? E depois, como é óbvio, estão a entregar para uma equipa, estão as outras à espera. Então vai-se criar uma situação de pescadinha de rabo na boca. Okay? É um problema que é recorrente. Eu não sei se algum de vocês, nas empresas onde estão inseridos, tem situações dessas. Alguém tem uma situação semelhante? Ou já passou ou está a passar por algo assim? Não, Silêncio. por enquanto não. Menos mal. Espero que seja uma situação em que não estás a passar porque estás a passar por uma fase boa e não porque não estou a fazer nada. Não digo, não estou a passar por uma fase boa no meu projeto, mas não nesse sentido. Ok. Ok. Pronto, vamos lá ver se nós conseguimos arranjar aqui umas luzes para ajudar. Ok, pois. Obrigada. Vamos lá ver o que é uma das soluções possíveis para minimizar o problema de termos as equipas de Y e o X completamente atulhadas. Isto é o que foi criado pela Desiree C, como considerando ser o Agile X, o Double Track, que é temos equipas de Y e o X a trabalhar em ciclos de desenvolvimento que vão, de uma forma desfasada, fornecendo o ciclo seguinte das equipas de
de desenvolvimento. E depois nós vamos recebendo feedback e então vamos alterando. Este primeiro ciclo da equipa de desenvolvimento, tipicamente não há feedback para o I, porque é quando nós estamos a fazer setups. Há pessoas que costumam referir a isto como o sprint zero. Eu não gosto muito do termo sprint zero, ir falar isto numa fase de kick-off, ok? Ainda assim, continuamos a ter um problema grave, que é esta parte aqui do discovery. Eu não sei se algum de vocês trabalha com discovery nas vossas empresas ou se trabalham com produto. Eu não sei exatamente o que é que vocês fazem. Já agora, uma pergunta. Está alguém aqui que não seja da OBEI? Bom, eu sou da UB. A gente é da OBEI. Eu sou da UB, mas estou num cliente, né? Sim, É sim, isso. sim. Tipicamente estamos todos em clientes, mas Exato. há alguém que não seja da OBEI? Eu. Não és da OBEI, Andressa? Não. Ok, só para saber se posso contar segredos. Não, estou a brincar. Seja como for, nas vossas empresas, vocês trabalham com desenvolvimento de software, sim ou não? Eu, por exemplo, não. Eu sou mais do âmbito funcional. Estou na gestão do projeto, Ok. mas digamos que passo por algumas situações mais técnicas, sim. Inclusive, até nessa parte do UI e UX, eu estou a fazer um curso de testes e qualidade de software, né? E então já tenho um bocado de conhecimento nesse sentido, da experiência do usuário e também da parte das interfaces e testes automatizados, inclusive. Bom. Sim, senhora, está bem. E tu, Andressa? Eu estou aqui como curiosa. Eu estou começando também um curso de teste para saber melhor como funciona. Se vais para tester ou para QA, não é? Vais ter um problema semelhante a este. Tipicamente, os problemas que nós temos com UI e UX são semelhantes aos de QA, mas no ponto oposto do processo. Enquanto que UI e UX trabalha antes do desenvolvimento, QA trabalha depois. Okay? E podíamos falar, eu posso inclusive integrar aqui nesta conversa um bocadinho sobre isso. Pode acontecer, em alguns casos, e já vi empresas trabalhar assim também, terem também ciclos de testes fora dos ciclos das equipas de desenvolvimento e que trabalham também de uma forma desfasada. Então teríamos um ciclo de UI UX que alimenta um ciclo de desenvolvimento e ciclo de desenvolvimento que depois vai alimentar um ciclo de testes. Qual é o problema aqui? É que um item de trabalho, uma unidade de trabalho, seja ela uma user story, seja o que for, só está done, só está pronta quando está testada e aprovada em produção, não é? Então, nós temos as equipas de desenvolvimento a terminar coisas que depois saem das mãos deles e ficam da responsabilidade exclusiva das equipas de teste. E se houver bugs ou se tiver que voltar para trás, estou a imaginar eu estar aqui e desenvolvo e entrego para a minha equipa de testes e vou planear o meu próprio sprint, o próximo, não é? Começo a trabalhar e de repente vem comigo e diz, olha, tenho aqui 2 ou 3 itens que estão com bugs. E então, eu agora já planeiei o meu sprint, o que é que eu faço? Não posso estar constantemente a somar trabalho. Não é? Portanto, eu digo isso, e isso eu recomendo que é, testes deviam ser feitos dentro do ciclo de desenvolvimento. As equipas de QA devem estar inseridas dentro das equipas de desenvolvimento. Nesse curso que eu estou a fazer, o mentor ele diz muito sobre isso também. Ele passa muito essa mensagem. É uma recomendação pessoal minha, eu não sei o que é que ele diz, porque eu também não o conheço. Não, sim, pois, mas há muitas pessoas aqui em Portugal que fazem essa mentoria dele, ele chama Júlio de Lima. E, enfim, e é muito boa, é uma formação bem extensa e tem muito na prática e mostra muito essa parte
da experiência do usuário, enfim, tudo. Ok. Então tens que entrar em contato com a Andressa e depois vocês trocam ideias. Pois, posso indicar para ela, sim. Pronto, mas adiante. Então temos os ciclos, como estava a falar, de o I e o X, separados dos devs, mas continuamos com o problema de ter o discovery feito à cabeça. Sucede que muitas vezes o discovery ou é incompleto, ou na altura em que estamos a desenvolver não temos todas as informações ainda necessárias, portanto fica aquém. E vamos estar a desenvolver com algo, como se costuma dizer, algo descalços. Não é? Hoje em dia já se fala, e há alguns autores que falam nisto, que nomeadamente a Teresa Torres, que é uma pessoa que escreve e é uma das melhores pessoas para falar de produto. O Marty Kagan, que é outro, que tem vários livros, tem muito conhecidos, Inspired, sendo talvez o principal, e o Enlightened, acho eu. E agora ele vai lançar o Transformed, se não me engano. Dizem que todos os processos de desenvolvimento de produto deviam ter sempre 3 vertentes. Técnico, portanto, developers, negócio, product managers ou product owners, e UI UX. Sempre ali um triângulozinho. Eu gosto de incluir sempre um QA nas minhas equipas, porque também uma coisa é ter a noção de o que é que significa ou o que é que implica desenvolver algo, outra coisa é ter a noção de o que é que implica testar algo. E isso também é muito importante. Quando estamos a tentar avaliar o esforço ou a complexidade do desenvolvimento, não estamos a pensar no esforço ou da complexidade de testar esse desenvolvimento. Portanto, isso muitas vezes depois impacta também, de forma muito negativa, as nossas entregas. Nós pensamos que vamos demorar X tempo ou que pensamos que vamos ter um esforço X, e depois, como não tivemos em consideração a parte de testes, mais uma vez, acaba por ser muito mais. Pronto. E então, começa-se a falar, que mais recentemente, ou começou-se a falar mais recentemente, do triple track. Ok? Triple track, essencialmente, é isto. Quando estamos a fazer o levantamento de requisitos de alto nível, temos então o chamado sprint zero, temos então a nossa parte de kick-off, em que estamos a fazer uma fase de discovery inicial. Primeiro ciclo de discovery, que é aquele que é suposto ser o que indica de uma forma geral o que é que se pretende entregar. Ou então podemos planear um MVP aqui, ok? E apontamos só para o MVP. Então começamos a trabalhar em usando português do Brasil, 3 trilhas separadas. A equipa de Discovery, as tais pessoas, os stakeholders, POs ou PMs, que há UX e um dev, ou um tech lead, que seja, todos em simultâneo trabalham para fazer discovery constante. É preciso fazer continuous discovery. Isto também permite o quê? Eles estão sempre em contato com as outras equipas. E ao fazer este discovery contínuo, estão ao mesmo tempo a avaliar e a planear as dependências entre vários produtos, entre várias equipas. Vamos minimizar o impacto das dependências que temos entre as equipas. Daqui sai informação para as 2 outras equipas, seja do UX, seja de desenvolvimento. Okay? E depois estas 2 trabalham em paralelo também, sempre desfasadas. Okay? E aqui voltamos a ter no desenvolvimento do primeiro sprint ou ciclo ou iteração, é uma parte mais de montar a estrutura, preparar tudo, acesso, etc. Portanto, a informação recebemos só da equipa de Discovery. O primeiro ciclo de UX pode ser feito aqui, e depois então vamos fornecer o trabalho efetuado já para a equipa de desenvolvimento poder começar a trabalhar nisto. E assim, a partir daqui, estamos todos a alimentar-nos uns aos outros com constante feedback entre todos, okay? E
o ideal seria que não houvesse atropelos. Como é óbvio, há sempre situações em que temos bottlenecks, temos os engarrafamentos, mas isso simplesmente é impossível de evitar porque somos humanos. Okay? O fator humano é algo que nunca nós vamos conseguir resolver. Uma pessoa fica doente, uma pessoa não fez bem o desenvolvimento e tem bugs, seja o que for, somos seres humanos. Esta, neste momento, é a situação considerada ideal para trabalhar Agile UX. Okay? E quem diz trabalhar Agile UX, diz trabalhar Agile UX e produto. E é muito simples. Portanto, o que é que também permite? É que nós podemos ter uma equipa mais reduzida de profissionais de UI e UX a trabalhar para várias equipas, se nós conseguimos planear assim de avanço, digamos assim. Ok? Tranquilo? Tudo bom, não é? Boa. O ideal é que haver sempre algo deste tipo. Ter um kick-off sempre com falar o que é a visão do produto, porque é que estamos a desenvolver isto, o que é que se pretende, para onde é que queremos ir depois futuramente. Discovery inicia-se imediatamente a seguir à parte do kick-off e prolonga-se enquanto existir o produto. Está-se constantemente a receber feedback de toda a gente. Constantemente. A equipa do X, ou o I e o X, como quiserem, trabalha desfasado um ciclo em relação aos outros. E o que faz é que recebe do Discovery e recebe dos devs, para ter o feedback de o que é que precisa desenvolver, o que é que precisa corrigir. E a equipa de desenvolvimento está sempre a também receber o feedback diretamente de Discovery, portanto recebe as informações de Discovery, o que é que tem que desenvolver, e recebe do ciclo anterior a parte do UX. Assim, quando chega à altura de fazer o código, né, já tem todas as informações necessárias. Uma das coisas que acontecia com demasiada frequência era termos equipas de desenvolvimento que tinham algo pronto e dizer, mas ainda não temos o layout, ou ainda não chegaram os wireframes, ou ainda não chegou os gráficos, ou etc. Não é? E aqui tentamos minimizar isso. Tá? É algo muito simples, o Agile UX. Vou-vos ser muito honesto, já se escreveram dezenas e dezenas de livros sobre isto, e eu já li alguns, e acho que complicam muito. Para mim, basta olhar para isso como sendo isto. Apesar do boneco ser algo confuso, estruturar isto é relativamente simples. É uma questão das pessoas se habituarem a trabalhar desta forma e de constantemente estarem a dar feedback uns aos outros, de forma atempada, e saber que têm de planear a pensar nos parceiros. Neste caso, quem está a planear, os developers, quando estão a planear, sabem que têm que planear com aquilo que tiveram da equipa do IUX e só podem planear com aquilo que lhes foi entregue, portanto também ajuda. Ao mesmo tempo, a equipa do IUX, quando está a planear, sabe que recebeu feedback dos devs e tem o feedback da equipa de Discovery, portanto já sabe o que é que tem para fazer e o que é que tem para entregar para os outros. Portanto, é relativamente simples. Por isso é que eu vos disse no início que isto vai ser quase senso comum, não é? Tipicamente, quando se fala em ferramentas, eu costumo dizer, qualquer uma serve. Nós, para trabalhar, só precisamos de cabeça. É? Mas há algumas que são consideradas as tradicionais e as recomendações típicas. Quando estamos a falar de UI e UX, temos então, para começar, o Figma, que hoje em dia é a principal, para desenvolver tudo e mais alguma coisa que tenha a ver com o UI e UX.
que eu gosto particularmente, apesar de eu pessoalmente não usar, porque eu não sou um profissional de UI nem de UX, mas gosto, porque acho que é bastante simples de observar, é bastante simples de conseguir fazer algo que seja perceptível para quem não é desta área. Não é? Aqui a imagem que vocês veem ao lado está reduzida, mas vocês conseguem ver de uma forma muito simples como é que estão as coisas, que tem aqui depois as ligações, o que é que acontece quando eu vou de clique aqui, para onde é que eu vou, tem a setinha, e o Figma tem a particularidade que nós podemos fazer mesmo mockups a funcionar. Portanto, não é só ter o diagrama, este diagrama depois quando se carrega no Play, ele vai nos mostrar, aqui nós carregamos no Dark, depois vai para ali, depois carregamos aqui, ele vai para ali, se carregamos na outra, vai para o outro lado, e nós conseguimos quase utilizar isto como se fosse a aplicação, neste caso, mesmo final, só para ter uma noção da interação e da tal user experience. Atenção que há situações em que se utilizam papel e caneta. Também é possível. Se vocês quiserem, se pesquisarem um vídeo na internet que se chama Nordstrom Innovation Lab, eu vou escrever aqui, lembrei-me agora, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui no chat. Nordstrom, acho que é Nordstrom Innovation. Vocês vão ver pessoas a fazer trabalho de UX com papel e caneta. E funciona perfeitamente. Depois, como é óbvio, temos as ferramentas colaborativas mais conhecidas, nomeadamente o Miro, que é que talvez a mais utilizada, pelo menos na maioria das empresas. Depois temos o Mural, que é quase uma cópia, algumas diferenças só a nível de interface, e o Concept Board, que também é muito semelhante. Não é? Do ponto de vista do UX, estas são as ferramentas, quando estamos a falar de Agile UX, são as ferramentas mais utilizadas. É aqui que tipicamente se partilham as ideias com as equipas de desenvolvimento, nós podemos fazer o Customer Journey, portanto, aquela sequência de passos que os nossos utilizadores devem dar, os use cases também são ferramentas perfeitamente ótimas para fazer isto, e podemos trabalhar de forma colaborativa. É? Muito, muito simples. Se depois quiserem trabalhar em Agile, mesmo independentemente do que tiverem a desenvolver, tem outras ferramentas também que é possível utilizar. Vou começar pelaquela que eu considero mais simples de utilizar, que é o Trello. É gratuita, de base, desenvolvida pela Atlassian. Essencialmente, nós criamos as nossas próprias colunas, seja elas quais forem. Este aqui, o To-Do do Doing Done, é uma forma simples, mas podem ter as colunas que vocês quiserem, e depois é só criar cards com tarefas, com o que quiserem. Eu utilizo o Trello para planear as minhas férias, por exemplo. Podemos usar também para muita coisa. O Asana, quando surgiu, foi quase uma cópia do Trello, mas evoluiu para muito mais. Okay? Tem várias coisas extras, podemos ter aqui também planeamento do ponto como se fosse um Gantt, podemos ter outras coisas mais complexas, que inclusive temos a possibilidade de ter a equipa toda aqui a trabalhar diretamente com quase como se fosse um Slack ou um Teams, que isto também permite, ok? E ter os fecheiros e tudo ali junto. Já o Gira é quase o santo grau do Agile. Pois. Esse eu utilizo porque... É o que a maior parte das empresas utilizam. Sim. Até para a parte do... No meu caso, né, foi para a parte dos UATs, que ainda não foi... Não avançou ainda, mas está lá. O Gira tem essa vantagem. Ele não é nada friendly, né? Mas não é friendly. Ele é muito complexo até. Exato. Ou por outro, ele é simples se for utilizado como vem out of the box. Nós criamos uma conta de Gira Cloud,
out of the box é simples, mas depois acabamos por complicar muito, não é? Faz-se uma adaptação aqui, altera-se ali, e depois está, de repente está uma confusão. A vantagem que o Gira tem é que podemos ter plugins, podemos comprar os chamados add-ons, nomeadamente para quem faz testes, temos X-Ray, Zephyr e outros que tais, que permitem fazer a gestão de testes diretamente. Do X, por acaso não sei se há algum plugin diretamente para o X, mas presumo que não haja, pelo menos não encontrei até agora. Mas pronto, a maioria das empresas é este que tem, e este até permite depois ter uns reports e por aí adiante. Exato, não é tem normal. os dashboards lá Exato. para criar. Há outros, este do exemplo do Monday.com, porque é capaz de saber ser o mais robusto dos concorrentes do Gira, que já está a ganhar alguma notoriedade no mercado. Mas há outros, há o ClickUp, Basecamp e por aí adiante. Há uma diferença. Enquanto que o Gira é para gerir projetos, o Monday.com apresenta-se como para gerir equipas. Ok? É um diferente. Nós aqui podemos ter, por cada ciclo, ver o que é que foi desenvolvido, os status, as prioridades. Tem outras formas de visualizar que eu acho bastante interessantes e que eu aconselharia a muitas empresas, principalmente startups e scale-ups, a dar uma vista de olhos, que são bastante mais barato que o Gira, antes de mais, e por isso faz toda a diferença e permite fazer essencialmente mesmo, se não mais, do que o Gira faz. Okay? E do ponto de vista de coisas que vos tinha para partilhar, essencialmente é isto. Não há muito mais que vos possa dizer do ponto de vista do que é o Agile UX, que é muito simples, na verdade. Utilizar Agile UX, como vos disse, essencialmente é conseguir pôr as equipas a trabalhar de uma forma de ciclos rápidos, em feedback, e se vocês conseguirem trabalhar de uma forma desfasada, pelo menos de um ciclo, de um sprint, pelo menos, vocês podem ter, inclusive, uma situação em que vocês podem estar a trabalhar no vosso ciclo que vai impactar a equipa de desenvolvimento 2 sprints à frente. É uma forma de ver quantos sprints de avanço é que vocês têm. Okay? E a mesma coisa aplica-se aos QAs. Depende de como vocês quiserem depois entregar o produto. O que para mim tem outro problema, que é algo deve ser a responsabilidade, qualquer que seja o tema, deve ser a responsabilidade do developer que pega nele, desde o início até que é done. Se ele vai para um ciclo separado de QAs, depois tem o problema, depois, afinal de contas, quem é que é o responsável? Até estar done. Mas pronto. Isto é um à parte. Dito isto, tem algumas questões ou considerações a fazer? Algo que desejem partilhar? Estou aqui para responder. Mesmo que não seja hoje, pode ser no outro dia. Se quiserem, podem depois contactar-me, têm o meu e-mail. E eu respondo mesmo, não sendo da OBEI, eu respondo à mesma, está bem?